E aí galera, beleza? Estamos de volta aqui com mais um Ficheiro MBL. No episódio de hoje nós vamos tratar de mais um tema que vem ganhando tração nas redes sociais. E veja só, é uma polêmica na mesma linha do vídeo sobre o terraplanismo, onde nós somos refutados, entre aspas mesmo, por uma leva de supostos cientistas e malucos conspiratórios que acham que o MBL agora trabalha pro demônio. Sou acadêmica, mas quem controla o mundo hoje é simplesmente demônio. Vamos falar de artigo 142, intervenção militar. Pois é galera, chega a ser bizarro imaginar que em pleno 2019, após o Brasil eleger um presidente de direita, ainda estejamos falando de intervenção militar. É que prolifera nas redes sociais, em especial no YouTube, gente advogando a tese de que as instituições estão corrompidas e o país foi pro saco. Ao presidente, acuado pelo establishment, restaria apenas uma medida: invocar o artigo 142 da Constituição para colocar os militares na rua e fazer uma limpa geral nos três poderes. Por quê? Porque o nosso presidente é o comandante supremo de nossas Forças Armadas. E ele, assim invocando o 142 para fechar o Congresso e o STF. É importante colocar isso, pois esse papo cresceu bastante nos últimos 2 anos, em especial durante a tal Revolução Caminhoneira. Uma leve visita no Google Trends demonstra isso. A pesquisa por intervenção militar tem um pico gigantesco durante a greve que parou o país. O que começou com uma rebelião contra o preço do diesel se transformou numa campanha pela destituição do presidente, do Congresso e do Supremo. E mais, com o apoio aberto de 87% da população, que se dispunha a pegar longas filas para abastecer seus carros em nome da causa. Faz sentido. Nessa mesma época, uma pesquisa da UFMG demonstrou que 53,2% dos entrevistados apoiariam um golpe militar em caso de, abre aspas, muita criminalidade, fecha aspas. É assustador. Vejam só, mais da metade dos brasileiros eram favoráveis a uma virada de mesa, uma quebra institucional. Em tempos de Lava Jato bombando, Lula sendo preso, 60 mil assassinatos por ano, crise econômica, governo com 3% de aprovação, era natural imaginar que todo mundo estivesse meio que de saco cheio. Sem nenhuma garantia do restabelecimento da democracia, o Brasil quase implodiu nessa época. Essa brincadeira de moleque, que teve apoio de gente que virou deputado e trabalha hoje no governo, custou bilhões ao país. Coisa que não recuperamos até agora. O Temer cedeu, criou uma tabela de preços para os caminhoneiros e o Brasil caminhou com alguma estabilidade até as eleições. Aí todo mundo já sabe. Bolsonaro venceu, a esquerda chorou e a vida seguiu. Era de esperar que esse tipo de assunto morresse, certo? Poxa, agora temos um governo, basicamente, de militares, incluindo o presidente e o vice. Em tese, a intervenção foi feita, mas nas urnas. Pois é, mas a tese não morreu. Se pesquisarmos artigo 142 no Google Trends, temos um gráfico impressionante. As pesquisas por esse tal artigo da Constituição só aumentaram este ano. Foram motivadas pelo trabalho irresponsável de youtubers sensacionalistas, malucos conspiratórios e hashtags no Twitter. Os apologistas da tese, como o Canal Universo, ou o Giro de Notícias e o Vlog do Lisboa, espalham essa maluquice pelas redes como se fosse a coisa mais normal do mundo. Lisboa, em suas lives, deixa bem claro que o próprio presidente da República poderia pedir a intervenção. E aí que fica a pergunta: o que diabos o artigo 142 da Constituição realmente quer dizer? 2. Artigo 142. Segundo o próprio artigo 142 da nossa Constituição, abre aspas, as Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República, e destinam-se à defesa da pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem. Fecha aspas. O artigo, como mostramos, trata que as Forças Armadas são parte do Estado brasileiro e suas atribuições, inclusive nas garantias dos poderes constitucionais. Ou seja, não se pode violar a Constituição e muito menos transgredir os poderes da nossa República. O jurista e professor de Direito Constitucional da USP, Rubens Bessac, afirma que a leitura que essa galera faz do artigo 142 é não só enviesada, como distorcida. Outro jurista, Marcelo Figueiredo, professor da PUC de Direito Constitucional, diz que o artigo não tem qualquer relação com a possibilidade de intervenção militar, pois o artigo 142 somente expõe as Forças Armadas como parte fundamental do Estado brasileiro, para a defesa da terra e do povo, e nunca apenas de interesses individuais, até porque nem toda intervenção federal necessita do uso de forças armadas. A Constituição de 1988 se fez sob um alicerce democrático. Irônico seria se essa própria Constituição permitisse que um golpe de Estado se desse por meio de uma intervenção militar. A intervenção não pode ser decretada pelo Presidente da República sem mais nem menos. Precisa-se antes da autorização do Congresso, e somente nos casos onde é necessário manter integridade nacional, repelir invasão estrangeira, grave comprometimento da ordem pública, garantir
garantir o livre exercício dos poderes, reorganização das finanças estaduais e execução da lei federal, ordem ou decisão judicial. Em todos esses casos, o Congresso precisa se manifestar em até 24 horas do pedido, ou seja, o presidente não possui poder absoluto e nem poderia ter. Uma hora é o Bolsonaro podendo fazer um trabalho de lavagem da oposição, e outra hora pode ser os partidos de esquerda fazendo o mesmo. O problema está justamente aí. O Estado não deve ter poder em momento algum para pedir que alguém tome controle de tudo como um tirano. Sempre a democracia deve ser observada e com ela deve seguir todo o Estado de Direito. 3. A história dos golpes no Brasil. Aí no estudo, o que ainda pior é o fato dessa gente não estudar história e perceber que toda vez que há uma ruptura institucional, uma intervenção sempre dá merda. Vamos fazer uma breve recapitulação da história. Podemos começar com a primeira vez que o exército brasileiro demonstrou sua força e poder, na proclamação da República, em 15 de novembro de 1889. Os militares depuseram o então imperador Dom Pedro II e sua família e os exilaram no exterior através de um golpe. Isso trouxe consequências vistas até hoje, já que problemas sociais como pobreza e questões dos ex-escravos libertos foram praticamente abandonados com a República e o novo regime só fortaleceu oligarquias regionais no Brasil. Porém, esse novo regime não duraria muito tempo. Com o esgotamento da República Velha oligárquica, é dado um novo golpe por meio da Revolução de 1930 e Getúlio Vargas assume o poder. Temos inclusive um ficheiro que trata disso também, da Revolução Constitucionalista de 1932. O link para você assistir está na descrição desse vídeo. E apesar da Revolução de 1932, que obrigou a implantar a Constituição de 34, Vargas não pretendia deixar o poder. Na época existiam dois movimentos antagônicos que desejavam romper com o sistema vigente: a AIB e a ANI. A AIB, ou Ação Integralista Brasileira, fundada por Plínio Salgado, era baseada na doutrina social da Igreja e com forte inspiração nos movimentos integralistas lusitanos e fascista italiano. A ANL, ou Aliança Nacional Libertadora, liderada por Luiz Carlos Prestes, configurou-se numa frente de esquerda, congregando a socialistas, comunistas e antigos tenentes. O maior ato da ANL foi o fracasso retumbante da Intentona Comunista, que ocorreu em 1935 com uma série de levantes armados em diversas cidades do Brasil. O resultado? Bem, o que mais precisa um propenso ditador fazer quando a justificativa cai em seu colo, não é mesmo? Em 1937, Vargas fecha o regime e implanta a ditadura do Estado Novo, ficando no poder até 1946, quando ele é derrubado e volta ao regime democrático. Foram diversos os que ocuparam a cadeira da presidência, dentre eles o próprio Vargas, só que eleito democraticamente. De Kubitschek com seu ousado e endividador plano de metas, até Jânio Quadros com sua excêntrica vassourinha, o Brasil teve altos e baixos. Mas uma coisa era clara: a modernização econômica era uma pauta vigente. Aí chegamos à década de 60, com a renúncia de Jânio Quadros e a ascensão de vice à presidência João Goulart. Sendo mais conhecido como Jango, era um político de esquerda e que lançou, logo após alçar ao poder, depois de uma rápida crise com os militares, o Plano Trienal de Desenvolvimento Econômico e Social, no qual buscava implementar algumas propostas, como as famigeradas reformas de base. A situação do país na época estava caótica. O plano de metas do presidente Kubitschek havia deixado como herança uma gigantesca dívida pública e uma inflação crescente. Isso sem falar do contexto da Guerra Fria naquela época. Ficava fácil para que alguém surgisse com a voz que livraria o povo dos males do país. Aí, como vocês já sabem, Jango cai em 1964 com um golpe militar orquestrado pelas Forças Armadas, e o que supostamente era uma medida para evitar uma crise e algo temporário que tinha um caráter supostamente democrático, virou uma ditadura que perseguiu sim opositores, censurou jornais e pessoas e foi mais estatista que o PT, permanecendo 21 anos no poder e criando uma hiperinflação no país. Ou vocês vão negar que o AI-5 não era um ato ditatorial? Depois, em 1988, a democracia brasileira volta de fato a existir com a Constituição que temos hoje, que apesar de ter suas falhas, ainda assim é o nosso alicerce institucional. 4. Golpes nas repúblicas das bananas. E esses problemas não aconteceram só no Brasil. A história da América Latina é cheia de golpes e as consequências estão até hoje aí. Em 1954, a Guatemala e o Paraguai sofreram uma intervenção militar direta dos Estados Unidos, derrubando seus presidentes Jacobo Arbenz e Alfredo Stroessner, e instauraram uma ditadura militar do país que também perseguiu opositores e foi repressiva. 1962. A Argentina sofre pelo menos 6 processos de golpes militares durante o século XX, onde todos os presidentes após Perón haviam sido depostos. E essas rupturas são uma das grandes causas do que a Argentina é hoje, um país quebrado economicamente e sempre com ameaça de esquerda populista. 1968.
No Peru, uma junta militar liderada pelo general Juan Velasco Alvarado assume o poder com amplo processo de nacionalização da economia e repressão. 1973. No Chile é o caso mais emblemático, com o general Augusto Pinochet, que assume o governo logo após derrubar o presidente eleito, o socialista Salvador Allende, onde milhares de pessoas foram mortas, tanto de direita quanto de esquerda. A ditadura militar lá não foi brincadeira. Pois é, galera, democracia e respeitabilidade são coisas que se constroem com o tempo. Não adianta achar que vamos virar a mesa a cada momento de crise, pois isso só vai nos colocar em uma outra crise ainda maior. A convivência democrática é uma coisa difícil. Você é obrigado a lidar com corruptos, demagogos e populistas. Com gente que você não gosta, gente que você tem asco, que acha ridículo. A democracia é lenta, cheia de travas e artimanhas, e por vezes incompreensível para o povo que, na ponta, apenas quer uma vida melhor. A questão é que é essa mesma democracia que impede que tiranos tirem seus direitos, que permite que um congresso, mesmo corrupto, tire o PT do poder, que prefeitos não governem como queiram, que juízes do Supremo sejam substituídos ao longo dos anos de acordo com os presidentes que assumem. Uma instituição vigia a outra, e o povo vigia a todos. É assim que deve ser. Apelar para a quebra institucional é coisa de gente irresponsável, interessado em ganhar dinheiro, views e poder, com o desespero de um povo cansado de ser roubado. Já escolhemos esse atalho outras vezes no passado. Nunca deu certo. Será que não chegou a hora de confiar na democracia para, de uma vez por todas, rumarmos para o primeiro mundo? Bom, é isso aí, pessoal, muito obrigado por assistirem mais um Ficheiro. Se você gostou, deixe aí seu like, compartilhe esse vídeo com seus amigos e clique no sininho para receber os próximos ficheiros.